Amém, meus irmãos, graças e paz. Eu gostaria de convidá-los a abrir no texto de 1 João, capítulo de número 1. Primeira carta de João, capítulo de número 1. Apenas um versículo. O versículo de número 3. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra do Senhor, irmãos. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos pela tua graça e teu amor fiel, que tem se derramado sobre nossas vidas, tem alcançado os nossos corações, e tenha, Senhor, nos agraciado dia após dia. Que o Senhor, ó Deus, continue a nos orientar, a nos guiar neste mundo e a nos fazer, Senhor, olhar a beleza que há no Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, meu Pai, atraindo os teus filhos nos quatro cantos deste mundo para te servir e te render graças. Que nós possamos continuar proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando a tua salvação neste mundo, ó Deus, e que as pessoas possam atentar para o teu amor, para a tua graça, ó Deus, e para a salvação que necessitam em Jesus. Que o Senhor assim, ó Deus, nos abençoe nesta noite, que possamos ser edificados, consolados e exortados pelo Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Busque a verdadeira comunhão com Deus. No texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, o apóstolo João, ele diz que tinha anunciado à igreja, aquele povo a quem ele direciona a carta, aquilo que ele tinha vivenciado, aquilo que ele tinha escutado, aprendido ao lado do Senhor. E o que ele ouviu e viu, ele estava transmitindo e dizendo ao povo que crescem. E ao crer naquilo que ele transmitiu, que foi o que ele viu e ouviu, este povo teria comunhão com ele. E a comunhão que ele fala, a comunhão que ele apresenta, é uma comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso posto, já se parte do pressuposto que não há comunhão com Deus, não há comunhão com o Evangelho, como o Evangelho apresenta Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Aí eu quero pontuar. Bem, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, meus irmãos, nós vamos ver algo maravilhoso, que é Deus resolvendo se relacionar com os homens. Deus resolveu ter um relacionamento com os homens, em especial com a sua igreja, com o seu povo. Mas, olhando para a revelação, a gente vê que Deus vem, cria o homem, e ele vem, ali no jardim, se relacionar com o homem. Deus tem prazer em se relacionar com o homem. E às vezes a gente fica naquelas questões teológicas, pensando como a Bíblia apresenta Deus, né, um ser autossuficiente. Teologia é o estudo de Deus, e a gente começa a pensar nessa relação e nesse desejo de Deus se relacionar com o homem, e a gente parte do pressuposto de que
ao ver esse desejo, não é um desejo por necessidade, porque é um desejo que se expressa em Deus, não por necessidade, porque Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele não necessita de nada fora de si mesmo. Mas mesmo não necessitando de nada fora de si mesmo, Deus deseja se relacionar com suas criaturas, em especial os seres morais. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É assombroso, inclusive, quando a gente pensa o que Deus fez para se relacionar conosco. Como Deus se propôs a se relacionar conosco, sendo que não há nada nele que pudesse o mover nessa necessidade. Não há. E a gente fica pensando, então o que foi que motivou Deus a querer tanto bem a nós? O que foi que motivou Deus a querer ter cada um de nós diante dele, a fazer com que nós buscássemos a sua presença e a ter esse relacionamento, a nos ouvir, a nos responder? É difícil a gente ter uma resposta concreta. Há pistas nas Escrituras para isso, e eu vou tentar aqui apontar, mas é realmente algo espetacular, maravilhoso, quando nós pensamos nisso. Um ser autossuficiente, mas que fez de tudo, sem necessidade alguma de ter essa necessidade de relacionamento, sem precisar, mas fez de tudo para ter e manter um relacionamento com as suas criaturas. Em especial aqui, os seres morais. Estou falando de anjos e de homens. Anjos e homens foram dotados de inteligências pelo Criador. Os homens, segundo as Escrituras, foram criados à sua imagem e semelhança, algo singular na criação. Somos nós. É apenas os homens que é declarado nas Escrituras que esses homens foram criados à imagem e semelhança com o Criador. Mas veja, Deus sendo Deus e autossuficiente, querendo se relacionar com suas criaturas, esse relacionamento não é entre partes iguais. E Deus sabe muito bem disso. E não há como Deus se relacionar com um homem ou com qualquer criatura, o enxergando como um igual. Isso é impossível. Por ele ser Deus, não há como. Mas Deus cria uma forma de se relacionar com o homem e de manter um relacionamento com o homem. E a Bíblia aponta essa forma, e essa forma é através de pactos. E é um pacto unilateral, em que é o próprio Deus que estabelece esse pacto. E o homem é colocado diante deste pacto. E a gente vê nas Escrituras um pacto muito claro, o pacto de obras, logo no início, na criação de Adão e Eva, em que Deus estabelece o pacto, dizendo, olha, cumpra isso, para manter esta comunhão e esse relacionamento com Deus, e nenhum mal sucederá com você, e manteremos essa comunhão. Mas caso esse pacto seja quebrado, aqui está a sentença. E Deus estabelece a sentença. Veja que nesse relacionamento, Deus se apresenta ao homem ainda na sua posição de deidade de Deus, exigindo uma submissão completa da sua criatura. Eu me relaciono com você, mas você não é igual a mim. Você não é igual a mim. Saiba quem você é. E aí Deus estabelece o pacto de obras com o homem. E a gente sabe o que aconteceu neste pacto. Adão e Eva quebraram este pacto. Mas ao quebrar este pacto, Deus continua mantendo o seu interesse com os homens.
o seu interesse conosco, meus irmãos. E aí nós vemos no decorrer de toda a Escritura, novos pactos sendo estabelecidos, e a gente vê um pacto de graça muito claro na promessa do Cristo, do Messias, naquele que é a descendência da mulher, lá em Gênesis. Na quebra do pacto de obras, Deus automaticamente concede ao homem um novo pacto, chamado pelos teólogos de pacto da graça. Porque sabe-se que o homem não tem condições de cumprir o pacto de obras. E a sentença foi dada e é dada, porque não é um igual. Deus exige da sua criatura que ele se coloque no seu lugar, se relacione com ele, mas na posição de criatura, e não como um igual. É inadmissível essa relação como um igual. Mas vejam, meus irmãos, percebam que Deus continua interessado num homem infiel. Ele deseja esse relacionamento. A única coisa que, e é o que as Escrituras apontam, e mostram, a única coisa que parece mostrar esse desejo de Deus, mover Deus, é o amor pela sua criatura, em especial pelos homens. É como a Bíblia fala do amor incondicional. É como a gente tem amor pelos nossos filhos. Eles não fizeram nada para a gente, simplesmente são nossos filhos. Eles não nos ofereceram nada, eles não deram nada, eles não nos cultivaram algo assim para nos chamar, mas são nossos filhos e nós o amamos desde que eles nasceram. É algo que não foi proposto primeiro uma troca, nós amamos. E parece que é dessa forma que Deus olha para a sua criatura, em especial para os homens, em que Ele, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Ele resolveu manter esse relacionamento a qualquer custo, mesmo debaixo da desobediência do homem. É um amor incondicional, e é de tal forma que João, ao descrever esse relacionamento dentro do pacto da graça, que precisa agora ser reestabelecido em uma nova aliança, pacto é a aliança, essa aliança, ela é feita através do sacrifício do seu próprio Filho, Jesus. Agora pense, meus irmãos, que coisa, como eu disse, maravilhosa, As palavras assim, os adjetivos que a gente poderia colocar. Deus, o Filho, se encarna para simplesmente fazer com que o acesso desse relacionamento, a ponte que foi quebrada, ela esteja firme e alicerçada, perene, eterna, para Deus e os homens. É a graça de Deus que promove tudo isso, é um amor incondicional de Deus, e por isso João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, ou desta maneira, que maneira? Dando o seu Filho unigênito, sacrificando o seu próprio Filho. Veja que esse interesse de relacionamento de Deus para conosco é algo que faz com que Deus, o Filho, se encarne e se humilhe para fazer viável esse relacionamento. Para fazer com que esse relacionamento seja realmente real, vivo e eterno. Tinha todo o direito o Senhor de manter todos nós separados. Mas veja que, diferente do que aconteceu com os anjos que caíram, que Deus não deu oportunidade nenhuma. A rebelião dos anjos, meus irmãos, os condenou de maneira eterna, separou-se de Deus, e Deus não fez não só esforço nenhum, mas como sentenciou
que não há retorno. Então, tanto os anjos maus estão num estado eterno de rebelião contra Deus, quanto os anjos bons que permaneceram foram confirmados em sua bondade no estágio eterno diante de Deus. Com os homens não foi assim. Até porque foi a rebelião completa, né? Deus traz para com os homens uma oportunidade que Ele não deu aos anjos. E Ele faz isso através da sua graça. Com um amor, como eu falei, inexplicável, um amor incondicional, como nós costumamos chamar pela teologia. Então, Cristo é o ápice desse interesse de Deus por nós. Jesus é o ápice desse interesse de Deus por nós. Seu Filho se encarnou, se humilhou, como diz Paulo, fazendo-se de servo, sofrendo morte e morte de cruz, para nos substituir e para nos dar a oportunidade de termos um relacionamento com Deus. E só através de Jesus nós alcançaremos essa verdadeira comunhão. Porque há uma sentença condenatória, e essa sentença condenatória só há como escapar dela por meio do próprio Deus, através de Jesus Cristo. Através do Deus Filho que se sacrificou pelo seu povo. Então, se todos nós, ou se todos os homens, tivessem um entendimento adequado a respeito disso, provavelmente não desprezariam a salvação oferecida a todos os homens por meio de Jesus Cristo. A sentença é pesada. A sentença de danação eterna e de separação é algo terrível para os homens. E se os homens não compreendem isso, não entendem isso, porque estão vivendo ainda, vamos dizer assim, num período ou em um tempo em que o fim para essa sentença ser cumprida não chegou. Então, enquanto você estiver aqui vivo, a gente não contempla e não concebe essa ideia em que a Bíblia fala. Mas é preciso que todos nós tenhamos a consciência de relacionamento com Deus e também, que é por derivação disso, o não relacionamento, ou a quebra desse relacionamento, da perdição eterna, irmãos. Os homens precisam ter essa consciência, nós precisamos cultivar essa consciência em nós. Obviamente, a consciência de perdição é secundária nisso, porque nós somos chamados a um relacionamento quebrado. Porém, esse relacionamento quebrado é um relacionamento quebrado entre partes desiguais, em que uma sentença paira sobre a criatura. E se nós tivéssemos uma consciência real, provavelmente não estaríamos desprezando a encarnação do Filho e o seu sacrifício. A separação de Deus é sinônimo de miséria ao homem. É sinônimo de tragédia. A Bíblia pinta a vida do homem sem Deus como uma tragédia, como algo difícil, que tudo parece ir bem, mas de repente as coisas mudam, e mudam radicalmente, e sem ele esperar. Sem ele esperar. Sem ele imaginar. Sem ele acreditar. Infelizmente, o homem, ao romper essa comunhão com Deus, ele criou o seu próprio Deus, e o seu altar
que ele erigiu é o próprio homem. Nós centralizamos tudo em nós, como se o mundo, a existência de todas as coisas e tudo girasse em torno de nós mesmos. Então, embora nós saibamos que um dia vamos morrer, mas parece que a morte está tão distante de nós que parece que nunca vai chegar. Porque nós erigimos esse altar dentro do nosso coração. Todo mundo aqui sabe que vai morrer, mas parece que a morte está muito distante, né? Muito longe. Tão longe que a gente acha que não vai morrer. Acontece tudo com todo mundo. Olha, acontece isso, alguém é assassinado ali, vai acontecer um acidente ali, outro morre acolá, mas a gente acha que estamos imunes a isso. Todo homem pensa assim. E quando não pensa assim, é diagnosticado que ele está com alguma síndrome, né? Algum problema, porque ele vai ter alguma fobia, ele vai criar medos e vai ter um transtorno. Isso é para a nossa sanidade mental, é bom que nós não pensemos assim. Todavia, a Bíblia nos alerta constantemente que quando nós menos esperamos, as coisas acontecem. E há vários ensinamentos bíblicos. Eu quero recordar aqui a parábola de Jesus, em que um certo homem, ele diz: olha, juntei tesouros, trabalhei, agora aproveita aí, minha alma, olha que coisa que a gente tem para desfrutar. Aí vem aquela advertência: louco, esta noite te pedirão a tua alma, para quem será? Ora, você pode construir tudo, você pode planejar tudo, mas não pode acrescentar 1 centímetro à sua existência. Nada, nem um tempo. Nós não sabemos quando partiremos. Qualquer um de nós pode sofrer um infarto agora, qualquer um de nós, e partir. Então é algo totalmente fora do domínio do homem, porém, o altar que nós erigimos não faz com que a gente pense nessa comunhão com o Senhor, e ao separar-se de Deus, ou ao cultivar essa ideia de que somos o centro, tudo gira em torno de nós, e nesse girar em torno de nós, escanteamos Deus, ou colocamos Deus à parte. Existe uma cegueira quanto ao real perigo da perdição. Existe uma cegueira, meus irmãos, para os não crentes, para aqueles que não percebem isso, que essa separação de Deus levará à perdição. Isso é tão forte e tão presente que às vezes nós queremos Deus e buscamos soluções em Deus e colocamos diante de Deus as nossas petições para as coisas do aqui e do agora. E aí eu não estou falando do crente que já tem uma comunhão com Deus. Eu estou falando de alguém que não tem uma comunhão com Deus e muitas vezes por uma enfermidade ou por uma necessidade material, ele busca uma igreja, ele busca orar ao Senhor, ele busca promessas, mas ele está interessado e ele não está vendo a sua necessidade, a sua miséria humana, da sua separação com Deus. Ele está buscando simplesmente suprir as suas necessidades humanas através das dádivas e da graça do Criador e do Senhor. Mas ele não consegue, ele olha para Deus como aquele que pode lhe dar muitas coisas, mas ele não percebe a sua miséria e a sua situação de estar separado de Deus. É assim os homens. Embora Deus faça chover, como diz a Bíblia em linguagem bíblica, né, sobre justos e injustos, a sua boa mão e a sua graça esteja sobre aqueles que o servem, também sobre aqueles que não servem, porque a graça comum de Deus alcança todos os homens. Esses homens não percebem que a sua real miséria é a sua separação do Criador, o seu afastamento de Deus.
estão vivendo à beira de um precipício. A perdição eterna, meus irmãos, nós não temos a dimensão. A Bíblia só descreve como algo muito terrível. Mas eu não sei expressar para os irmãos, porque nós não vivenciamos isso, nós não temos a ideia do que isso significa. Mas é algo terrível pela descrição bíblica. E se os homens tivessem um pouco mais de noção do que isso significaria, ou significa, se agarrariam ao Senhor e buscariam nele o seu perdão e a sua graça. Deus quer livrar os homens do seu juízo. E a prova é esta, que Jesus morreu na cruz. Deus deseja livrar o homem do juízo que ele sentenciou antes do pecado, viu? Antes da queda. No pacto que Deus faz, Ele traz uma sentença. E Ele não deseja que o homem se caia nesse engodo, nessa situação. Mas o homem caiu e quebrou. E mesmo caindo e quebrando essa sentença dada, Deus continua querendo livrar o homem dessa sentença colocada sobre sua cabeça. Não vou explicar por que Deus fez isso na sentença, que aí vamos entrar dentro dos atributos divinos, que eu iria falar de sua santidade e de ser justo em toda a sua relação. Seria uma outra pregação. Mas, tendo essa sentença, porque era uma sentença justa e que retratava quem era Deus, um Deus santo, com o seu relacionamento com o homem, que era necessária essa exigência, em que o homem quebrou, Deus continua chamando os homens a esse relacionamento e esta comunhão com Ele, querendo o livrar do seu juízo e da sua justiça implacável. E aí, meus irmãos, a necessidade de comunhão com Deus passa não apenas a ser uma necessidade intrínseca da alma, porque o homem separado de Deus, ele sente um vazio em sua alma, uma necessidade em que ele tenta alimentar com outras coisas e nunca é saciado. A gente nunca está saciado. Nos alegramos com coisas que nós desejamos hoje, mas amanhã não significa mais nada e a gente quer outra coisa, porque somos insaciáveis. E só em Deus a gente vai encontrar algo que pode ir lá no fundo da nossa alma e trazer paz ao nosso espírito e nos contentarmos, se assim exercermos de fato uma fé viva, nos contentarmos com o que somos e com o que temos. E o homem, ele necessita agora, como eu falei, não apenas por essa necessidade intrínseca, porque foi criada a imagem e semelhança de Deus, mas também ele necessita para escapar da terrível consequência causada pelos seus próprios pecados. E aí o único caminho que a Bíblia apresenta, e aí por isso que coloca o cristianismo como exclusividade em todas as religiões no mundo, o único caminho de restauração dos homens com Deus é através do seu Filho Jesus. É a única forma do homem manter novamente ou restabelecer a sua comunhão com Deus é através do Senhor Jesus. Por isso não há espaço para o ecumenismo no cristianismo. Não há espaço para a aceitação de que todo caminho leva a Deus.
não há espaço de salvação e de restauração do homem nas religiões, seja ela qual for. Só há um caminho, só há um meio de termos comunhão com o Senhor. Desde que nós lemos logo no início. Aquilo que ouvimos, aquilo que vimos e anunciamos a vocês. Que faz com que vocês tenham comunhão conosco, disse João. Porque temos comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus disse, meus irmãos, claramente, para aqueles que estavam ouvindo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O cristianismo, por isso que as pessoas acham assim que tentam de alguma maneira colocar uma pencha nos cristãos de que ele não quer comunhão com outras religiões e tudo mais, que despreza outras religiões, que não tem essa sensibilidade. Mas o cristianismo é isso. Aponta apenas para o Filho de Deus, para Jesus, nada mais. Então não adianta nós acharmos que há diálogo entre o cristianismo com o judaísmo, com o budismo, com o islamismo, com o candomblé, seja lá com o que for. Não há. Só há um caminho, só há uma verdade. Só. E este caminho, esta verdade, é Jesus. E todos nós tivemos, como crentes, temos o privilégio de termos o nosso relacionamento restaurado com Deus. E esse relacionamento restaurado, meus irmãos, é algo da graça de Deus. Porque nem nós mesmos podemos quebrá-lo por causa dos nossos pecados, das nossas falhas. Continuamos pecadores, né? Mas é a graça do sacrifício. Deus estabelece esse novo pacto, da nova aliança. Como eu falei, é um pacto da graça. E esse sacrifício, que Jesus faz, ele perdoa os nossos pecados passados, presente e futuro, mantendo um relacionamento inquebrável. É por isso que quando Paulo descreve lá que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, ele diz, olha, nem os anjos, ele está falando do diabo, nem os principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Porque é um interesse de Deus por nós, pelo seu povo eleito. E quando nós transmitimos essa mensagem aos não crentes, nós estamos anunciando Jesus às pessoas, chamando todos ao arrependimento de seus pecados e também a cultivar o quê? De agora em diante, um relacionamento pactual. O pacto da graça. Um relacionamento de aliança, de fé, esperança e submissão a Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui eu quero encerrar dizendo o que disse o apóstolo João: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja, isso quer dizer que o povo de Deus, embora ainda tendo falhas, pecando,
e por isso que ele tem um advogado junto ao Pai, como o próprio João diz, ele nutre o desejo de se submeter a Deus, a sua vontade, a sua palavra. Ele nutre o desejo de praticar a verdade, podendo tropeçar em vários pontos, mas é graça. O seu desejo é buscar a Deus. Então, os homens, eles são chamados ao arrependimento, eles são chamados à fé em Jesus Cristo, e Deus está disposto a manter um relacionamento com eles através da graça, porque não vai levar em consideração as suas faltas, os seus pecados, e porque ele vai continuar cometendo, e o perdão de Deus está sobre ele. Mas há uma resposta de fé nesse homem, de que foi alcançado por esta graça, um desejo sincero de agradar a Deus. O crente tem um desejo sincero de agradar a Deus. Então nós devemos amar a nossa esposa como a Bíblia manda, né? Amar a nossa esposa é um mandamento. Nós devemos agradar a Deus, cultuar a Deus como Ele nos manda nas suas Escrituras. Nós devemos contribuir para a obra de Deus, prosperar como Ele nos manda. Nós devemos, meus irmãos, não retribuir mal pelo mal. Nós devemos perdoar aqueles que nos ferem. E nós devemos, aí eu vou botar uma reticência, porque são tantos os mandamentos. É óbvio que nós vamos tropeçar em alguns deles. E é óbvio que precisamos melhorar em muitos deles. Mas agora o relacionamento é um relacionamento de graça. Ou da graça. Em que Deus está sempre olhando para nós com o olhar deste pacto em Jesus. Mas em nosso coração tem o desejo de amar, porque Ele nos amou primeiro, como disse João. E este amor, ele é demonstrado através da obediência à sua palavra, através do desejo de cumprir aquilo que as Escrituras dizem em cada área da vida que nós devemos fazer. Eu encerro aqui, meus irmãos, dizendo para os crentes, primeiramente, que Deus deseja, debaixo desse pacto da graça que tem conosco, que nós reconheçamos o quão grande foi o seu amor por nós, e é o seu amor por nós, a ponto de dar o seu Filho, e que Ele exige de nós que demonstremos o nosso amor através das nossas obras, das nossas boas obras, que é nada mais do que obedecer a sua palavra. Então o crente, ele é movido a responder este amor, ele é impactado por este amor de Deus a fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Mas nós falhamos. E este falhar causa tristeza na vida do crente. Ou faz com que ele esfrie na fé. Faz com que ele tenha uma vida amargurada. Porque um crente frio na fé é uma vida amargurada. Sem alegria em Cristo, sem a alegria de ter prazer em Deus, nas coisas de Deus, em cultuar a Deus, em servir a Deus, em contribuir com a obra de Deus, em financiar o Evangelho no mundo. Enfim, é um crente que não tem alegria em Deus. Ele está frio na fé. Mas o amor de Deus, que está sobre os seus filhos, há de aquecer esse coração ainda. Essa é a promessa bíblica. Os filhos de Deus não se perdem. Não se perdem. E para aqueles que não têm esse relacionamento com Deus ainda, você é chamado nesta noite a saber que você está separado de Deus e precisa
urgentemente se reconciliar com seu Criador. E essa reconciliação, Deus a tornou muito simples para nós. É complexo no plano de Deus, mas é simples para nós. É crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Essa é a promessa de Deus, e este é o chamado de Deus para mantermos comunhão com Ele. Você possa não esquecer que o Senhor tem um grande interesse por sua vida. É, como eu falei no início, meus irmãos, assombroso quando nós pensamos assim, desde o início. Deus não necessitava de nada disso, mas Ele quer. Ele quer se relacionar comigo. Como assim? Ele tem esse prazer e esse desejo por puro amor. É a única explicação que eu encontro na Bíblia. Amor incondicional. Que Deus nos agracie, que preserve o nosso coração, de maneira a desejá-lo e a amá-lo. Não como Ele nos amou, que eu acho que é muito, a gente não consegue. Mas amá-lo em resposta a esse grande amor que Ele teve por nós. Que Deus nos agracie e nos abençoe em nome de Jesus, pastor Edson.